Estão sendo gravadas todas as nossas mensagens e será gravada agora também esse assunto lindo chamado de a ceia do Senhor. Vocês já ouviram em algum congresso um pregador falar nesse assunto, a ceia do Senhor? Ninguém, já ouviram? Ninguém, nem irmão Círis. Fala do Espírito Santo, do Pentecoste, da glória de Deus, da vinda de Jesus, mas da ceia do Senhor, poucas pessoas falam, a não ser quando vai celebrar a Santa Ceia na sua igreja. Vamos começar o nosso assunto. A ceia do Senhor, página 16. Letra A. Letra A. Quem tem apostila, acompanhe comigo. Letra A. É uma das duas ordenanças deixadas por Jesus para a igreja. A outra é o batismo em águas. Vamos comentar isso aqui. É uma das ordenanças deixadas por Jesus. Meus irmãos, participar da ceia do Senhor não é nada mais e nada menos de que manter com Deus um estabelecimento de comunhão com seu Espírito. Um dos maiores sacramentos da Igreja de Deus na terra é, na realidade expressiva, a ceia do Senhor. Eu quero incentivar aos irmãos que estão aqui, novos convertidos, a apressarem-se a uma conversão interior de Deus na sua alma, para terem o privilégio de participarem da ceia do Senhor. É um momento mais sensível, é o momento mais expressivo da nossa fé, quando chegamos para participar da mesa do Senhor. Nós não cremos na doutrina da Igreja Católica Apostólica Romana, denominada de transubstanciação. Isso significa dizer o seguinte: os romanos, ou os romanistas, intitulam que o pão transforma-se em corpo e o vinho transforma-se em sangue. É uma grande heresia pensar isso. Não é de admitir que um pastor da Assembleia de Deus ministre a Santa Ceia para a igreja e diga assim: irmão, participe deste pão, ele é o corpo de Jesus. É uma grande mentira, é uma grande farsa, é uma falta de conhecimento bíblico. Pão não é corpo, vinho não é sangue. Representam, tipificam, ilustram, mas não é corpo e nem é sangue. E nem após a oração o pão se transforma em corpo e nem o vinho se transforma em sangue. Ele continua depois da oração e antes da oração sendo corpo, sendo pão e sendo vinho. Porém, após a oração e a consagração desses dois elementos, ele passa agora a surtir um efeito de natureza espiritual. E o crente que está em comunhão com Deus, quando ele leva a mão para tomar o pedaço de pão, o Espírito de Deus leva ele lá no Calvário. E ele vê o drama de Jesus sendo moído, partido,
E quando o pastor parte o pão na igreja e começa a distribuir com os membros da igreja, aquilo representa Jesus Cristo dilacerado na cruz do Calvário. Aquilo representa o chicote que partia o corpo de Jesus, e o Espírito Santo leva o crente para aquela hora. O Espírito Santo leva o crente para aquele momento, e ele não encontra outra alternativa a não ser chorar, 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 chorar e chorar. Eu lhe aconselho, minha jovem, meu rapaz e minha moça, eu lhe aconselho, obreiro do Senhor, a não participar da mesa do Senhor sem fazermos uma reflexão do ato, para nós não tornar o sacramento da ceia uma coisa monótona, uma coisa passageira, transitória e natural. Ela deve ser o momento mais espiritual da nossa fé. Porque você vê irmãos que participam do pão e do vinho, eles pegam o pão, colocam na boca e ficam de olho aberto, como se nada estivesse acontecendo. É falta de conhecimento da Bíblia e falta de reflexão do momento. Meus irmãos, Jesus não veio destruir a lei e nem os profetas. Ele veio dar uma nova conotação à lei. Aquilo que era Páscoa, hoje é Santa Ceia. A Páscoa aponta para o passado, mas a ceia aponta para o futuro, para a nossa redenção. Aleluia! Quando você está participando do pão e do vinho, você está celebrando a sua liberdade espiritual. Você está dizendo glória a Deus, porque as cadeias do pecado caíram. Glória a Deus, porque eu estou livre para tomar a ceia do Senhor. Glória a Deus, porque agora eu posso participar da mesa do Senhor. E naquela hora, olhe para cá, o espírito de gratidão começa a ser introduzido dentro do coração do salvo. E ele começa a se lembrar e diz: Senhor, que privilégio é esse? Senhor, quem diria que há 10 anos, 5 anos passados eu teria esse privilégio? Eu era um cachaceiro, eu era um alcoólatra, eu era um viciado em droga. Agora olha minhas mãos pegando no pão que representa o teu corpo. Olha minhas mãos tocando no cálice que representa o teu sangue. A igreja levante suas mãos e agradeça a Deus. Oh, glória! É a valorização da nossa salvação. É uma das ordenanças deixadas por Jesus para a igreja. A outra é o batismo em águas. Letra B, página 16. Jesus começou seu ministério com o batismo e encerrou com a ceia. Glória a Deus. O crente deve iniciar com a fé e prosseguir com a comunhão. Bonito isso? Queridos irmãos, se você não tem comunhão com Deus, a Santa Ceia nada pode resolver para você. O ato da Santa Ceia para você, se você não tem comunhão com Deus, não passa de uma coisa natural, como você come pão na sua casa.
e ainda participa de maneira indigna. A indignidade que Paulo fala ali é a indignidade das ações. E quando Paulo disse, por causa dessa indignidade, há entre vós, o quê? Fracos, doentes, e muitos que? Esse dormir aí, não é dormir no Senhor não, é dormir na igreja. Tem gente dormindo na igreja, dormindo espiritualmente, porque não tem comunhão com Deus mais. Eu quero dizer para vocês que eu passei mais de 5 anos dormindo espiritualmente. E aqui entre nós tem muita gente que está na minha situação que eu vivia, dormindo espiritualmente. Preste atenção, preste atenção. O crente que não ora mais, ele está dormindo espiritualmente. Porque a oração é o elo de contato para o estabelecimento da comunhão com Deus. Quando me classe em faria mandiobecaias. Preste atenção nisso. Não chega na casa dos outros e fica dobrando o teu joelho e gritando para mostrar que tu ora muito. Faz a tua oração em casa. E quando vier para o trabalho, vem com a vida preparada. Eu passei quase 5 anos sem comunhão com Deus. E foi preciso Deus chegar na minha casa, numa tarde de meio de semana, onde tinha 2 pastores lá. E Deus disse, eu quero falar contigo no teu escritório. Aleluia, 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 aleluia. E me levou para o escritório. E quando eu cheguei, queridos irmãos, no escritório, a primeira palavra que o Senhor falou para mim foi essa: se segure no banco para não cair. Se segure no banco, porque foi dura. O meu espírito não está mais contigo. Isso é duro para um homem que tem 25 anos de ministério e tem um nome. Muito duro. Mas Deus não tem acepção de pessoa. Ele é o Senhor. Para Deus não tem grande, irmão. Grande é Jeová. Meu espírito não está mais em ti. Já saí há muito tempo. Tu não tens notado que tu põe muita força na pregação e os resultados são pequenos? Olha que essa palavra vai te pegar agora em cheio. Escuta. Tu chega no teu escritório, assenta-te nesta cadeira, consulta os teus livros, datilografa teus esboços, mas tu não tem nenhuma hora para me buscar de joelhos. Pastor Norberto, quantos crentes da Assembleia de Deus que não tem nenhuma hora para velar com Jesus, estão morrendo de inanição espiritual e não tem congresso no mundo que possa socorrê-lo, porque falta comunhão com o Senhor. Quantos obreiros, pastor Adalberto, obreiro da Assembleia de Deus, pastores, que não tem uma hora de oração mais, morreram, perderam a comunhão com o Pai, e agora a Santa Ceia, como outras coisas, são tudo natural para eles. Oh Deus,
Eu quero que você peça perdão a Deus agora pelo esse pecado de omissão. Jesus falou para os discípulos e disse: vocês não podem velar comigo nenhuma hora. Nenhuma. Levante a mão direita. Feche os seus olhos e baixe a sua cabeça. E aí, com Jesus, aí com Ele. Diga: me perdoe, paizinho. Me perdoe, meu papai. Me ajuda. Ajuda, papaizinho. Devolve-me o desejo de orar mais. Urabacanda la chuendereste pai do ecala mandara suine cada labassui. Uriconda la chuendereba conda la chuendereste pai. Aleluia. Nenhuma hora pudeste velar comigo. Para voltarmos àquelas santas ceias alegres, queridos irmãos. Para voltarmos àquelas santas ceias que são verdadeiros ágape do Espírito, banquete do céu. Necessário se faz que voltemos à comunhão com Deus. E ninguém tem comunhão com Deus se não tiver primeiro comunhão com o irmão. Cristianismo é quebra do orgulho. Cristianismo é quebra do ego. Você não pode fazer o que você quer. Você tem um Senhor que vai lhe dar ordens. Você não é Senhor, você é o servo. Como poderemos entoar esta canção, ou esta melodia, ou este parlamento, e dizermos que estamos cheios de amor por Deus, se ao lado direito está sentada uma pessoa que nós dizemos que não gostamos dela? Como ter, senhores e senhoras, comunhão com Deus, se não temos comunhão com a nossa esposa e nem com os nossos filhos? Como ter comunhão com Deus, se estamos ardendo por dentro de orgulho, de presunção, de soberba, de arrogância e de vaidade? Como ter comunhão com Deus, se olhamos para o nosso companheiro de canto de olho assim, ó. Às vezes eu vejo esse olhar no púlpito. Companheiro do ministério que olha para a gente de canto de olho assim, ó. E diz que tem comunhão com Deus, que vai para o céu. Espírito de dissensão está no meio do povo. Espírito de murmuração. E espírito de vaidade, e espírito de discórdia, e uns estão mordendo os outros, e fazendo jogo sujo, apagando a luz do outro para dele brilhar. Homens que não têm comunhão com Deus, porque quem tem comunhão com Deus tem compromisso com o arrebatamento da igreja. E depois que eu estava no chão caído, lá embaixo, chorando, o Espírito de Deus falava alto e dizia: estou vendo a tua humilhação. Te devolverei o meu espírito novamente. Ora, baguada lá, suendereste matas.
Pregar, senhores e senhoras, é arte. Se desenvolve na prática e na habilidade. Não significa que você esteja salvo. Se você não tem comunhão comigo, você está em trevas. Pode bater com o pé e dizer: eu estou salvo, eu não creio. É mentira. Quem não ama o seu irmão é mentiroso e está em trevas. Deixa correr na tua veia o sangue de Jesus que corre na minha esta manhã. Vai ao teu irmão e pede-lhes perdão. Ele está triste contigo, você feriu a ele. E o cristianismo é a inversão dos valores racionais. Porque lá no mundo é o seguinte: lá no mundo, se você ofende uma pessoa, é você quem tem que pedir perdão. Na igreja é diferente. Eu ofendo o Tarso, ofendo ele, digo tudo contra ele. Aí ele chega para mim e diz: me perdoe, pastor Falcão. Eu digo: uai, mas foi eu quem ofendi. Mas é ele que me pede perdão. O irmão te ofendeu e tu vais a ele e pede perdão. Isso é cristianismo. No cristianismo não se usa razão. No cristianismo se cumpre deveres. Se Jesus fosse usar razão, a cruz ele não teria as tomado. Porque não era dele. Era sua, minha e de Barrabás. Ele não usou a razão. Ele cumpriu o dever. Aleluia. Quero pedir para vocês levantarem a mão, que eu estou sentindo uma presença muito forte. Aleluia. Os que são batizados com o Espírito Santo podem celebrar a Deus com línguas estranhas. É o momento da comunhão agora. Agora você está tendo comunhão com seu Pai. Aleluia. Aleluia. Deixa sua lágrima cair bem quente aos pés dele. Deus está restabelecendo a comunhão que você perdeu há muito tempo. Página 16, tá? 16. Qual a finalidade da Santa Ceia? Letra C. Qual a finalidade básica da Santa Ceia?